Olá, estudante! Eu sou o professor Andréian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Essa aqui é a questão 51 dessa prova de agentes de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo. Essa questão trata de lógica, o assunto aqui é lógica. Gostaria de falar que essa questão, as alternativas trazem conceitos que você precisa saber para dar sequência ao seu estudo da lógica. Então isso aqui é extremamente importante. É o início de tudo, certo? Então para o vídeo, tenta fazer e depois vem aqui conferir. A proposição que é sempre falsa, independentemente dos valores lógicos das proposições simples que a integram, denomina-se letra A, validade, letra B, tautologia, letra C, argumento, letra D, contradição ou letra E, silogismo. Então eu vou trazer aqui para vocês ao lado a definição de cada uma dessas alternativas, certo? Então, validade. Validade é o retorno lógico. É a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça. Retorno lógico. Se é o retorno, é de algo que já foi analisado. E o que foi analisado? Uma estrutura argumentativa que trata do encadeamento formal dos raciocínios envolvidos na ideia. Ou seja, existem raciocínios, uma determinada ideia, certo? Eles estão um na sequência da outra, formando um encadeamento formal. E isso aí é chamado de uma estrutura argumentativa, certo? Essa estrutura argumentativa sendo válida, certo? Sendo válida, significa que ela tem o princípio ou o conceito da validade. Então a validade não tem nada a ver com ser verdadeiro ou ser falso. Algo pode ser válido e verdadeiro e pode ser válido e falso. O analisado aqui não é o verdadeiro ou falso dos argumentos. O analisado é a estrutura argumentativa, a estrutura, do ponto de vista do raciocínio, do encadeamento das ideias. É válido? Existe lógica? Se a resposta for sim, então temos o princípio da validade, certo? Próximo, tautologia, o resultado da validação de uma proposição quando esta é sempre verdadeira. Então aqui a gente já está falando de resultado propriamente dito. A gente agora já está falando de verdadeiro ou falso. Só que neste caso a tautologia é quando a análise dessas proposições é sempre verdadeira. Se o resultado que sair dela for sempre verdadeiro, independentemente das circunstâncias que a integram, ou seja, estamos falando de tautologia. Argumento. O argumento, pessoal, é o próprio conjunto de enunciados, é o próprio encadeamento lógico. Então esse encadeamento é o argumento. Eles precisam, logicamente, estar relacionados uns com os outros. O argumento, então, é o próprio raciocínio lógico, certo? Contradição. Contradição é o oposto da tautologia, é o resultado quando uma proposição é sempre falsa, certo? Então é a mesma coisa da tautologia, independentemente do que integra, das proposições simples que integram, se o resultado for sempre falso, será uma contradição. E por fim o silogismo, que vem lá do silogismo aristotélico. É um modelo de raciocínio baseado na ideia de dedução, que é composto por duas ou mais premissas que geram uma conclusão. Então existem premissas e a partir dessas premissas é possível deduzir uma conclusão. Se for possível deduzir uma conclusão a partir dessas premissas, estamos falando de um silogismo, certo? E existem vários tipos de silogismo que você vai se aprofundar aí, vai estudar e vai saber. Então você já deve ter visto que a nossa questão está destacando para você, letra D, contradição, que é a proposição que é sempre falsa lá no seu resultado. E isso independe dos valores lógicos que integram, ou seja, as proposições simples que integram essa proposição total, essas proposições simples podem ser verdadeiras, podem ser falsas, podem ser verdadeiras e falsas. Mas o resultado que sairá dela, da proposição final do resultado dela, é sempre falso. E se for sempre falso, é uma contradição. Certo, pessoal? Esses conceitos não tem jeito, você tem que memorizar, certo? Espero que vocês tenham entendido. Clique aqui na próxima questão de raciocínio lógico e continue resolvendo para treinar e entender cada um desses conceitos, certo? Agradeço sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.